Graças e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias lá no segunda carta ao jovem Timóteo, a carta de Paulo a Timóteo, segunda carta, capítulo 3, e acompanhe essa leitura comigo do verso 14 ao 17. Segunda epístola de Timóteo, capítulo 3, do verso 14 ao 17, que diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Meus irmãos, hoje nós comemoramos uma data muito especial como Igreja Reformada. Comemoramos o dia da Reforma Protestante. E qual a importância, pastor, de pensarmos nesta data? É porque nós estamos nos remetendo, propriamente dito, à história. Pastor, e qual a importância de pensar na história? Meus irmãos, a história, sempre que olhamos para a história, nós não cometemos os mesmos erros que os nossos antecessores cometeram. Eis a importância de olharmos para a história. Quando nós olhamos para a história, sempre nos vem à mente de querer sermos melhores e avançarmos em uma melhoria, e não estarmos retrocedendo. A história nos faz olhar para nós no tempo presente e não desejar e impedir e caminhar por uma trilha de fato para que não cometamos os mesmos erros do passado que os nossos antecessores cometeram. Quer ver um exemplo muito claro? Eu imagino que se nós falarmos aqui com alguém que aí já com seus 80 anos de idade e colocar diante de um jovem como eu de 40 anos e colocarmos a educação dos filhos, muitas coisas que nós vemos nos nossos antecessores é algo patente, é algo real, é algo bom, é algo que nós vamos levar para toda a nossa vida. Mas claro que, por exemplo, lá no nosso tempo, lá no tempo dos nossos avós, era outra realidade, eram outros desafios. Então nós não vamos desprezar aquilo que aprendemos, mas agora nós vamos olhar com novos desafios. Quais são os desafios do nosso tempo? São outros. Mas uma coisa é certa: quando nós olhamos para a história, nós aprendemos e nós não cometemos os mesmos erros do passado. Meus irmãos, hoje é dia 31 de outubro e é comemorado esta data tão especial, Reforma Protestante. No ano de 1517, um monge, professor universitário, Martinho Lutero, fixava suas 95 teses na porta da catedral da cidade de Wittenberg. E ali trouxe grande revolução, grande mudança, perturbou o tempo, o seu tempo, perturbou aquela era. Foi do conteúdo daquele documento que se originou o mais importante ato de Deus, segundo alguns teólogos, em prol da revitalização da Igreja do Senhor desde o período apostólico. Teólogo, meus irmãos, Alistair McGrath, em uma de suas obras, diz que ele vai dizer que a reforma protestante se fez necessário porque o cristianismo ensinado e praticado naquele tempo era tido como uma forma que eu digo que tem muito a ver com o nosso tempo, ao qual ele vai dizer, ele vai chamar de
cristopaganismo. A igreja se desviou das Sagradas Escrituras. A igreja trouxe por seu contexto aquilo que não deveria ter trazido. Aquele era o contexto ao qual a igreja se encontrava, distanciado da palavra de Deus, distanciado das verdades bíblicas, distanciado da Sagrada Escritura. Uma verdadeira confusão doutrinária naquele tempo. Eu digo, meus irmãos, que quando nós olhamos para o passado, quando nós olhamos para a história, e nós vemos pessoas rompendo com a história, nós vemos também essas pessoas cometendo os mesmos erros que outrora outros cometeram quanto à fé cristã. Não é à toa que hoje nós vemos aí um panteão de religiões dizendo serem igreja protestante, quando não são. E me permita fazer uma ressalva. Eu sou muito grato a Deus por pertencer, fazer parte deste corpo, desta denominação chamada Igreja Presbiteriana do Brasil. Não porque esta igreja é melhor que as outras, mas porque os seus pastores são preparados, porque nós pagamos um alto preço para chegarmos até aqui, e esse preço chama-se conhecimento, chama-se seminário, e eu sou muito grato a Deus por esta trajetória, que não me dá o direito de chegar aqui e falar bobagem, mas pregar tão somente as Escrituras sagradas. E o que nós percebemos no nosso contexto é que muitos, dizendo serem evangélicos, romperam com a história da igreja. Mais que isso, romperam com as Escrituras sagradas. Não havia verdadeiro ensino das Escrituras. E aqueles que se mostravam zelosos nessa área eram julgados hereges naquele tempo. Inclusive alguns sendo queimados na fogueira. Quando nós olhamos para a própria história de João Hus, alguém que foi queimado na fogueira. Meus irmãos, a reforma foi sim um retorno às Escrituras sagradas. E a causa da reforma protestante deixa claro de que não podemos ser igreja de Cristo sem que antes sejamos fiéis às Escrituras sagradas. Você não pode dizer que é crente em Cristo se você desprezar a autenticidade, a genuína palavra de Deus. E nós somos sempre tentados, ao longo da nossa trajetória, sempre vai aparecer alguém nos oferecendo um caminho extremamente fácil, fantasioso. E se eu e você não tomarmos cuidado, nós vamos ser engolidos por este caminho fantasioso. E você sabe perfeitamente do que eu estou falando quando você olha para a história. A igreja se desviou por abandonar as Escrituras sagradas. Podemos ser qualquer coisa, menos a igreja de Cristo, se assim abandonarmos as verdades do Evangelho, a verdade bíblica. Por isso o tema do nosso sermão nessa noite é um dos pontos dos 5 pilares da igreja, da reforma. E um desses pilares chama-se Sagradas Escrituras. Somente a Escritura. Somente a Bíblia Sagrada. Eu sei que esse somente é extremamente ofensivo no tempo que nós estamos vivendo. Eu dava uma olhada nas redes sociais, de repente me aparece lá uma famosa do tempo presente, desse tempo pós-moderno, abre uma Bíblia Sagrada e escreve lá palavras das mais que aqui nem cabe falar. E diz desse jeito: agora sim está escrito, agora vocês podem aceitar.
debochando das Escrituras, porque nós, servos do Senhor, dizemos somente as Escrituras. Somente as Escrituras. E esse somente, meus irmãos, em uma geração relativista, é extremamente ofensivo aos olhos de muitos. Como somente? Em um relativismo cultural, como somente? Somente as Escrituras. E se a sua pergunta a esse respeito é, por que não podemos ser igreja de Cristo sem antes ser fiéis às sagradas Escrituras? Meus irmãos, eu olho para esse texto de Paulo ao jovem Timóteo, diante dos seus desafios, quando esse assumiu a igreja de Éfeso. E nós nos deparamos com duas razões muito óbvias que esse texto nos traz. E a primeira dela é a Sagrada Escritura. Ela é instrutiva para a vida do homem. A Sagrada Escritura, meus irmãos, ela é instrutiva. Ela ensina. Ela é a bússola. Ela é a verdade de Deus para mim e para você. Por isso Paulo começa essa sessão enfatizando de que o jovem Timóteo deveria permanecer naquilo que aprendera, porque o que aprendera era a palavra de Deus. Aquilo que ele aprendeu de sua avó, de sua mãe, é a palavra de Deus. Por isso Paulo não está, meus irmãos, escrevendo ao jovem Timóteo algo que ele não soubesse, ele sabia sim. Mas Paulo está escrevendo para encorajá-lo, que ao longo da sua vida, alguém ia falar o contrário. Alguém ia dizer outra coisa. Alguém ia dizer para o jovem Timóteo, olha, Timóteo, não se preocupe, isso não é bem assim. Não é assim que nós nos deparamos, meus irmãos. Vai tocar em assuntos que estão aí florados na sociedade. Vai tocar em alguns assuntos à luz das Escrituras. Eles vão dizer, mas não é bem assim não. Eu acho que você está equivocado. A Bíblia é um livro obsoleto, né? Já passou. Tem muitas histórias. Aí eu pergunto para vocês, amados, não seriam esses os nossos desafios do nosso tempo? E como vencer tudo isso? Nós somos sempre tentados a esquecer de que homens de Deus foram levantados para defender e morreram em prova do Evangelho. E se a nossa zona é uma zona de conforto quanto a todos os desafios do nosso tempo, alguma coisa está de errado conosco. Somente as Escrituras, quem sabe, não está tão aflorado e claro nos nossos relacionamentos, uns para com os outros, para com a sociedade. Se o somente não for ofensivo àquele que tem uma filosofia de vida totalmente alheio às Escrituras, então alguma coisa está de errado. E para que não ficasse dúvida quanto a tudo o que aprendera, Paulo diz ao jovem Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus. Esta é a voz de Deus para Timóteo. E é muito interessante que quando Paulo fala toda a Escritura, ele está se referindo aqui para que Timóteo olhasse para a história, olhasse para trás, olhasse para os profetas, para que ele não caísse no alto engano do seu coração e começasse a construir a partir de si mesmo uma filosofia cristã que fosse extremamente alheio à verdade do Evangelho. Por isso Paulo diz, toda a Escritura é inspirada, é a palavra de Deus, Timóteo. Analisa, estuda, Timóteo, porque disso depende a tua vida e os teus ouvintes. Ai, meus irmãos, como é danoso quando nós nos distanciamos das Sagradas Escrituras. Como é danoso quando nós esquecemos de que o Senhor tem resposta para a nossa vida.
e o Senhor deseja que amemos a sua palavra. É por isso que o Salmo, meus irmãos, 19, no qual nós lemos, enfatiza a ideia da perfeição da palavra de Deus. Nenhuma filosofia, nenhum escrito é tão perfeito, é tão harmoniosa quanto a palavra de Deus. Quer ver um exemplo muito claro? Meus irmãos, se esta palavra não saísse de Deus, do próprio Deus, que inspirou os seus servos para escrevê-la, qual a probabilidade de muitos anos de história, 1000 anos de história, 2000 anos de história, sair de forma tão harmoniosa e perfeita, onde não há contradição, só uma única mente perfeita, absoluta, é capaz de fazer isso. Você não vê contradição nas Escrituras Sagradas. Você pode até não aceitar, não concordar, não querer, mas ela é perfeita, porque a palavra do Senhor, ela mesmo, testifica de si mesmo a esse respeito. E quando nós pregamos a palavra do Senhor, nós somos direcionados, obrigados a nos comprometer com essa harmonia, na qual nós, meus irmãos, e agora eu quero dizer nós presbiterianos, temos uma liturgia de culto. E somos conduzidos para que isto possa, sim, evidenciar e ser claro quanto à mensagem de que Deus quer e tem para o seu povo. Ela é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é instrutiva. Por isso Paulo também vai usar a expressão foste inteirado no verso 14. E o seu significado é tornar alguém fiel, ser alguém assegurado de algo. Em outras palavras, Paulo está dizendo para o jovem Timóteo: assegura-te na palavra, seja fiel na palavra. Meus irmãos, o progresso, o desenvolvimento, a eficiência de Timóteo como um jovem pastor na igreja de Éfeso dependia dele estar assegurado nas Sagradas Escrituras, o que nos leva a entender de que os nossos fracassos, na maioria das vezes, se dá porque nós não estamos assegurados nas Sagradas Escrituras. Nós não temos ela como instrutivas para a nossa vida. Na maioria das vezes nós somos senhores de nós mesmos, porque ela nos desnuda, ela fala do nosso pecado, ela fala da prepotência do nosso coração, dos nossos desejos, das nossas escolhas, que tem mais a ver conosco do que com a palavra do Senhor. E a coisa começa a caminhar para o pior, e nós não nos damos conta. Continuamos fantasiando de que estamos no caminho certo, quando na verdade estamos na contramão da vontade de Deus para a nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, esta palavra é instrutiva para mim e para você. E talvez você esteja me perguntando: pastor, por que o termo instrutivo? Porque é exatamente isso, que a palavra aqui, o sentido de ensinar, instruir, habilitar. Timóteo deveria ser alguém que não apenas tivesse o conhecimento das Sagradas Escrituras, mas que também pudesse vivê-la de modo prático e seguro, confiante naquilo ao qual ele tinha em mãos, a palavra do Senhor. Eis aqui o sentido, o significado de ensinar, ou seja, instruir. E a instrução envolvia não somente a correção, meus irmãos, mas também a própria reprovação de alguns que no convívio da igreja estavam desprezando a verdade, o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus.
Por isso, pastores são encorajados a desprover-se de si mesmo e ir em direção ao outro e dizer: meu irmão, você está errado. E quantas vezes, meus irmãos, nós, por estarmos nesse mesmo contexto, somos tentados a amenizar o pecado, a dar uma outra cara, mas quando nos deparamos diante da palavra do Senhor, nós somos obrigados, nós temos o dever de ir para esta palavra de forma prática, para que não pequemos contra o Senhor. O sentido aqui para a repreensão traz a ideia de refutação dos adversários do Evangelho. A ideia é: Timóteo, não se cale. As Sagradas Escrituras são a minha palavra. Não se cale. Refutar, instruir, exortar, reprovar. Meus irmãos, nós vivemos em um contexto, se tem uma coisa que nós, na nossa natureza pecaminosa, se tem algo que nos ofende, é a reprovação. É ou não é? Leve isso para a sua vida prática. Nos seus relacionamentos mais pessoais, mais íntimos. Ah, irmão, como dói. Alguém chega para você: não está legal. Não gostei. Como isso é ruim. Parece que nos desmonta. Porque o conceito que nós temos de nós mesmos é sempre um conceito muito elevado de nós mesmos. E quando ao contrário é porque nós já estamos doentes psicologicamente. Então quando alguém chega para nós e nos reprova, é doloroso. Meus irmãos, Davi teve esta experiência. Quando Davi pecou contra o Senhor, Natan chega para Davi conversando com ele e diz: e aí, Davi? O que você vai fazer? Davi diz desse jeito: rapaz, eu prefiro cair na mão do Deus Todo-Poderoso, Ele é misericordioso. Esse povo não vai me perdoar, não. Esse povo não vai me perdoar, não. Eu prefiro cair na mão do Deus Todo-Poderoso. Por que que Davi diz isso? Porque ele conhecia as Escrituras. Ele sabia do Deus misericordioso a quem ele servia. Ai, meus irmãos, como nós precisamos sermos instruídos pela palavra do Senhor. Como nós precisamos ter a palavra do Senhor como nossa regra de fé e prática, porque Paulo diz desse jeito: ela serve para correção, para educação, ela é completa, ela vai abordar todas as áreas do relacionamento, ela é fiel. E por que Timóteo, meus irmãos, não deveria se calar diante destas verdades que são tão instrutivas? Em segundo lugar, nós nos deparamos de que, meus irmãos, a palavra do Senhor, as Escrituras Sagradas, nós devemos tê-la na sua unidade, somente as Escrituras, um dos pilares da reforma, porque ela não somente é instrutiva, mas ela é também, meus irmãos, salvadora. A Bíblia Sagrada, ela é salvadora. E aqui talvez esteja a grande implicação de muitos: não entender a razão pela qual deve recorrer às Escrituras Sagradas. Deve ter a Bíblia como sua regra de fé e prática. Meus irmãos, desprezar as Escrituras é também ignorar a sua funcionalidade. Sendo ela a palavra do Senhor instrutiva, que nos ensina, que nos habilita. Note que Paulo diz: Timóteo, a Escritura, a palavra de Deus,
é útil. A mesma tem uma funcionalidade, ou finalidade, ou propósito. Ela é salvadora. Ela é útil. Mas útil para quê, pastor? Para tudo. Pense em alguma coisa aí que você esteja vivendo. Ela é útil. Ela é funcional. Ela é viva. E eu já disse isso aqui para vocês. O cristão é muito privilegiado. E põe privilégio nisso. As Escrituras é o único livro que nós temos o privilégio de ler, de abrir, de folhear, de buscar conhecer e entender com o seu escritor do lado. Por isso devemos ir para as Escrituras, dizendo: Senhor, ilumina os meus olhos, o meu coração. Devemos ir para as Escrituras, meus irmãos, sem pressupostos pecadores, olhando para nós. Foi-se o tempo, viu? Eu não estou dizendo que Deus não possa falar, porque Deus fala poderosamente e usa de situações. Mas veja bem, você é um ser racional. Paremos de buscar nas Escrituras aquilo que queremos, mas aquilo que Deus quer para a nossa vida. Devemos nos render à palavra do Senhor. E talvez a pergunta seja: qual a finalidade da Escritura e por que a mesma é salvadora? Porque a mesma, diferente de qualquer manual de sobrevivência, a mesma nos equipa e nos habilita a vivermos em um mundo tão danoso e contraditório à nossa própria realidade. Quer ver algo mais contraditório? Eu sei que a gente não gosta muito de falar, mas quer ver algo tão contraditório que as Escrituras rebate? São os pensamentos do nosso tempo pós-moderno. Sexualidade, ideologia de gênero. É o tempo, é os debates. Por que as Escrituras ela é tão ofensiva a isso? Porque ela é a nossa regra de fé e prática. E por mais que alguém se sinta ofendido pelo meu posicionamento, eu sinto muito. Mas é a regra de fé e prática da igreja. E quando a igreja, meus irmãos, começou a se desviar desta regra de fé e prática, o Senhor levantou homens na história para trazer este povo de volta às Escrituras Sagradas. Ela é funcional. Ela é salvadora. A mesma difere de qualquer manual de instrução. A expressão usada aqui para perfeitamente denota a figura de alguém que fora colocado em uma condição apropriada, determinada situação. É isso. Ele vai dizer perfeitamente. Olha só, justamente para nos chamar a atenção para este aspecto, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Apropriada, determinada, uma condição que você pode caminhar, que você pode viver bem, mas sobretudo que você não abre mão da palavra do Senhor. É uma condição ao qual você denota de fato aquilo, o poder da palavra sobre você. Por isso a expressão do verso 15, para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E em concordância com a expressão do verso 17, para toda boa obra, salvação para toda boa obra. A esse respeito, o apóstolo Paulo abre a carta aos Romanos, no capítulo 1, verso 16 e 17, falando sobre o poder do Evangelho
e a fé salvadora. E ele diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, o judeu e também o grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Martinho Lutero, em um determinado tempo, esse monge, o precursor da reforma protestante, o estupim, em determinado tempo ele se encontrava, segundo os relatos históricos, com a luz de vela, lendo as Escrituras e se depara com esse texto de Romano, e ele olha para a igreja e ele diz: tem alguma coisa de errado. O justo viverá por fé. Mas que fé é essa? É uma fé salvadora. E a fé salvadora é o combustível para que a gente possa continuar na presença de Deus. A fé salvadora nos permite agarrar-nos a Cristo, agarrar-nos da sua palavra e continuar a nossa jornada, mesmo que pareça está na contramão de todas as filosofias do nosso tempo pós-moderno. Em nome de Jesus, nós precisamos voltar cada vez mais às Escrituras, somente às Escrituras, somente às Escrituras. Eu sei que há muitos sussurros, muitos gritos no nosso tempo, mas é somente as Escrituras, pois no dia que abandonarmos as Escrituras, ficaremos perdidos como povo no deserto. E acredite, Deus não quer isso para mim e para a sua vida. Se as coisas não estão dando certo na nossa vida, na nossa carreira cristã, se o desânimo tomou conta do nosso coração, mesmo vivendo no contexto de igreja, se os nossos relacionamentos não têm testificado da graça, da misericórdia de Deus, a nossa pergunta é: onde está o nosso coração? Qual tem sido a filosofia de vida nossa como cristãos que somos? No que nós estamos agarrados? Somente as Escrituras. E por boa obra, aqui que o texto vai dizer, habilitados para a boa obra, é o trabalho cristão, o qual nos remete ao próprio ministério de Jesus Cristo. Jesus também enfrentou dificuldades. Nos remete ao ministério para o qual nós fomos chamados a fazer. Somente as Escrituras, porque somos servos das Escrituras sagradas. Meus irmãos, Deus levantou Lutero para este propósito, e sua atitude foi decisiva para o início e primeiros avanços da reforma protestante. Mas note que o movimento continuou a desenvolver-se mesmo depois da sua morte. E na galeria dos reformadores nós encontramos homens como João Calvino, Ulrich Zwingli, Martin Bucer e tantos outros que abraçaram a causa da reforma, optaram por somente a Escritura. Muitos foram para a fogueira, muitos morreram por conta das Escrituras. E eu creio que o contexto que nós estamos vivendo, nós não temos tido mortes físicas, mas muitos estão morrendo intelectualmente porque fecharam os olhos para as Escrituras. Muitos estão morrendo, não fisicamente, fecharam os olhos para as Escrituras. Espiritualmente, muitos cristãos estão dentro da igreja, mas não conhecem uma vírgula das Escrituras sagradas. São consumidores de pensamentos alheios,
não são capazes de ir para as Escrituras, porque a reforma protestante nos trouxe esta habilidade, esta condição. As Escrituras, meus irmãos, era apenas para o clero do seu tempo. Não permitia que o homem comum fosse até ela. Mas o nosso tempo não é assim. E mesmo assim parece não haver graça nas Escrituras para alguns. E não se dão conta de que o seu sofrimento poderia ser sanado se voltassem para as Escrituras sagradas. Se hoje estamos comemorando o dia da Reforma Protestante, é porque um dia Deus, na sua graça, levantou seus servos, iluminou-os para que assim dissessem não a qualquer doutrina que não fosse a palavra de Deus. Então, meus irmãos, como nós devemos olhar para o contexto no qual nós estamos vivendo, de tanto ataque sorrateiramente às Escrituras, que tem sido muito comum. Ai, se você defender, se você se opor a uma filosofia do nosso tempo. Ai, se você propor lá nas redes sociais, você vai escrever lá, você precisa tomar cuidado. Não é assim? É o tempo que nós estamos vivendo, isso sorrateiramente vem entrando, e alguns já estão se conformando, já estão levando isso numa boa. Não, mas está muito bem, não tem nada a ver comigo. Tem a ver com você, tem a ver diretamente conosco. Devemos continuar dizendo somente as Escrituras é ofensivo, mas é somente as Escrituras sagradas. Por isso uma mãe chega para o pastor e diz: pastor, meu filho tem apenas 10 anos de idade. E lá na escola, foi pedido em namoro por um coleguinha dele. Somente as Escrituras. Não fantasie o tempo que você está vivendo. Esse não é um conto de fada. Em nome de Jesus, a igreja precisa, cada vez mais, fincar raízes neste pilar. Buscar a resposta para as suas vidas neste pilar, nas Escrituras sagradas. E para concluir, caso já tenha se perguntado, pastor, como eu faço para que estas verdades bíblicas sejam o marco da minha vida cristã, da minha família, dos meus relacionamentos. Meus irmãos, eu creio que Paulo deixa muito claro isso. A palavra do Senhor é muito claro. E eu gosto dos escritos de Paulo, porque Paulo ele é muito direto, objetivo. Ele não fica rodeando. Ele não fica fantasiando situações, ele é direto. Por isso ele vai dizer para Timóteo: permaneça nas sagradas Escrituras. Nós devemos permanecer nas sagradas Escrituras. Mesmo ouvindo tantas coisas contrárias, devemos permanecer na Sagrada Escritura. Permaneça nas sagradas Escrituras. Desconfie de um evangelho fragmentado, descontextualizado. Diga a este mundo somente a Bíblia. Seja alguém sóbrio, ao exemplo do próprio Cristo e dos seus servos. Suporte as aflições, os ataques deste tempo pós-moderno. Somente as Escrituras. Que o Senhor nos abençoe. Que nós levemos esta palavra instrutiva, salvadora, para todo o âmbito do nosso relacionamento. Seja na família, seja no trabalho, seja onde for, que nós sejamos aqueles, que nós sejamos um Lutério, somente as Escrituras.
Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.